Maturidade é a qualidade de alguém que alcançou a fase adulta, espiritualmente falando. Isso é maturidade, gente. Então você esqueceu, e aí hoje nós vamos responder uma segunda pergunta, porque são 4. A segunda pergunta é: como diagnosticar a imaturidade espiritual ou também a maturidade espiritual? E a pergunta 3, nós vamos responder também hoje: qual a importância da maturidade espiritual? Por que nós queremos que essa igreja seja cada vez mais uma igreja madura, com uma quantidade cada vez maior de cristãos maduros? Por que nós queremos isso? O que vai acontecer com essa igreja quando aumentar o número de cristãos maduros? O que acontece? O que muda para nós? Então essa pergunta nós vamos responder também hoje, a importância da maturidade espiritual. Vamos lá, o texto de hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 11. 1 Coríntios, capítulo 3, e versículo de número 11. Está escrito assim: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. 1 Coríntios capítulo 13 e versículo 11. Vou ler novamente. Quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. Amém? Então, a segunda pergunta é: como diagnosticar a imaturidade espiritual ou também a maturidade espiritual? Eu quero começar falando sobre valores. Uma criança de 5 anos, aí você dá para ela uma nota de R$200. Ela tem uma nota de R$200. Aí você faz o seguinte: você chega perto dessa criança e fala assim: olha, eu tenho aqui 20 notas de R$2. 20 notas de R$2. Um bolo de 20 notas de 2. Que vale quanto, gente? Quanto que é 20 vezes 2? 40. Ou seja, eu tenho R$40. Só que você não vai falar que você tem 40. Eu tenho 20 notas. Ela vai falar: a criança tem uma nota. Você tem uma nota. Eu tenho 20. Quer trocar? Você quer trocar essa nota que você tem por essas 20 notas? Gente, a criança, estou falando uma criança bem criança, estou falando uma criança já mais crescidinha, uma criança, vamos lá, de 3, 4 anos, uma criança de 3 anos, 3, bem criança mesmo, né? Você acha que ela trocaria, sim ou não? Sim, trocaria. Então, como diagnosticar a imaturidade espiritual ou a maturidade espiritual? Aqui está o primeiro ponto. É quando você facilmente negocia os valores que você carrega. Quando você facilmente negocia valores. Porque nós carregamos coisas valiosas, amém? Nós, enquanto filhos de Deus, recebemos algo valioso. Recebemos a graça e a oportunidade de ter uma comunhão com o Espírito Santo, uma comunhão com Deus, uma possibilidade de crescimento espiritual, de alcançar águas mais profundas. Nós carregamos coisas valiosas. E você pode até saber disso de forma racional apenas, de uma forma muito natural, mas ter a consciência espiritual do valor daquilo que carregamos muda o nosso comportamento diante das tentações, diante das ofertas. É claro que você sabe, se eu perguntar para você, você sabe que aquilo que Deus te deu é valioso? A resposta será unânime, todos dirão sim. Eu não estou falando de um saber natural, mas de uma consciência espiritual que nos é dada através de uma maturidade espiritual. Eu não estou falando uma questão racional apenas, no campo racional, mas uma convicção espiritual. E essa convicção espiritual que traz para nós essa resistência no tempo da tentação. Amém?
Então, na maturidade espiritual, nós também, na nossa vida espiritual, nós também receberemos ofertas. Assim como a criança recebeu ali uma oferta, olha, você quer essas 20 notas, você aceita em troca dessa nota que você está carregando? A criança dirá, eu quero. Assim como esse exemplo de oferta, assim nós também, o tempo todo receberemos o quê? Ofertas. E como diagnosticar a maturidade espiritual? É quando nós conseguimos espiritualmente ter uma convicção espiritual daquilo que nós carregamos. Amém? Eu não estou dizendo que você não será tentado, que você, agora eu estou maduro espiritualmente, não vou sofrer tentação. Vai sim, mas você terá um nível de resistência muito maior, porque você tem uma convicção espiritual, por causa da sua maturidade, você tem uma convicção espiritual diante das ofertas, a ponto de pensar assim, olha, essa oferta é tentadora, mas na minha maturidade espiritual, na minha convicção espiritual, eu tenho essa força para dizer não a essa oferta. Eu discerno valores. E a gente começa a viver. Aí eu estou respondendo aqui como diagnosticar. Mas aqui eu posso responder também qual a importância da maturidade espiritual. Eu posso também responder as duas coisas. Como diagnosticar maturidade espiritual? Número 1, eu consigo discernir valores. Não discernir racionalmente, mas uma convicção espiritual de que aquilo que eu carrego vale muito. E eu estou disposto a proteger aquilo que Deus me deu. Aleluia. E qual a importância disso? É que nós teremos uma igreja que caminha cada vez mais em caminhos retos. Qual a importância da maturidade espiritual? Uma igreja caminhando cada vez mais em caminhos retos. Uma igreja que caminha em caminhos retos, porque não negocia valores, porque tem maturidade. E não é apenas o saber natural, gente. Eu quero destacar muito isso. Não é saber no campo natural. Essa convicção espiritual só vem através de uma maturidade espiritual. Não vem através apenas do falar. Olha, eu estou falando para vocês que você recebeu é valioso. Isso não é o suficiente. É você receber no seu espírito, o Espírito do Santo testificando no seu espírito, de uma forma sobrenatural e poderosa, te dando convicção total. Aquilo que eu carrego é valioso demais. É valioso demais. A ponto de você olhar a oferta e falar, essa oferta é tentadora, mas você se concentra espiritualmente e você então recebe no seu espírito essa convicção, não, eu vou caminhar em caminhos retos. Amém? Sinal, outro diagnóstico, né? Outro ponto aqui, outra forma de diagnosticar a maturidade ou a imaturidade. Colocar a culpa nos outros. Algo que a criança faz, né? Algo que é uma prática infantil, qual é? Colocar a culpa nos outros. Quem tem mais de um filho sabe disso, né? O que os irmãos fazem, as criancinhas, né? Ó, o Jean tá aí, pode dizer. Coloca a culpa no outro. Foi ele. Foi ele. Uma criança faz isso. Derruba a TV na sala, tem 3 criancinhas lá, todo mundo desesperado, todo fala que foi ele. Uma prática infantil é transferir culpa. E esse comportamento espiritual, agora no campo espiritual, esse comportamento espiritual começa na queda do homem. Quando o homem diz o quê? O que Adão disse? A mulher que tu me deste. Então essa prática de transferência de culpa, de responsabilidade, começa na queda, começa no pecado. E agora nós somos salvos, nosso nome está no livro da vida, mas a gente, quando é salvo, a gente ainda é criança, ou seja, ainda carregamos alguns comportamentos. Saímos do mundo, agora o mundo vai sair da gente. Saímos do pecado, agora o pecado vai saindo da gente, Deus vai limpando a gente. Então, um comportamento infantil, espiritualmente falando, é transferência de culpa. É transferir a culpa. Aqui começa o caminho do crescimento, é quando eu percebo
O tanto que eu sou culpado por aquilo que eu estou vivendo espiritualmente. É perceber a minha culpa. É perceber a minha responsabilidade no processo de desenvolvimento espiritual. E quando você percebe que você é o culpado por algumas coisas que ainda não aconteceram, espiritualmente falando, você está no caminho do crescimento. Então, qual a importância da maturidade espiritual? É que nós entramos, então, de fato, nessa rota de crescimento, porque assumimos a culpa. Não, eu estou assim, porque eu sou culpado. Enquanto outros são culpados, nada faremos. Se eu não me sinto culpado pelo meu lento processo de desenvolvimento espiritual, nada farei. Mas quando eu entendo, eu começo então a perceber os meus erros, sabe? Aí a criança está ali, ela vai crescendo, ela começa, se ela se desenvolve realmente de uma forma saudável, ela começa então a entender a importância de assumir a culpa. Ela começa a perceber que assumir a responsabilidade não é fácil, mas é isso que trará para ela um crescimento na vida profissional, na vida como um todo. E nós também, enquanto filhos de Deus, nascidos de novo, temos que entrar nesse campo de responsabilidade. Senhor, eu percebo as minhas falhas, eu percebo os meus erros. Eu não vou transferir a culpa para o pastor, eu estou assim porque o meu pastor é assim, ou a igreja, eu não vou transferir culpa para a liderança. Tem muita gente transferindo culpa, tem muito menino espiritual fora da igreja, porque estão dizendo, não, mas é por causa disso, é por causa daquilo, é por causa do meu pastor, é por causa da minha liderança, é por causa de uma pessoa lá da igreja, é por causa do meu trabalho. Ele não assume culpa dizendo assim, olha, eu sou criança espiritualmente porque eu sou culpado, eu sou responsável, eu não cresci, eu não desenvolvi, eu não entrei na roda do crescimento, eu assumo a culpa e eu me arrependo e eu digo, Espírito Santo me conduza em passos de crescimento. Não foi culpa do meu pastor, não foi culpa do meu líder, é a minha culpa, eu assumo a responsabilidade. Outro ponto importante da maturidade espiritual, que nos ajuda a perceber a nossa idade espiritual. A dependência. Amém? Dependência. Uma criança é o quê? Uma criança é dependente. A criança não vai no banheiro sozinha, dependendo da idade. Né? A criança não come sozinha. Ela depende. A criança não anda sozinha. Ela ainda não desenvolveu o caminhar. Estou falando de uma criança, mais criança que você puder imaginar. A criança tem uma dependência. E não é bonito a dependência? Não é bonitinho, gente? Não é uma belezinha? É sim. É algo bonitinho, desde que aconteça dentro do tempo ideal. Amém? É bonitinho desde que aconteça no tempo ideal. Então a criança, ela tem uma dependência. A gente faz o quê? Põe a comidinha na boca, olha o aviãozinho. Não é assim? Ele faz aviãozinho ainda ou já acabou? É coisa do passado. Ainda faz? Olha o aviãozinho. É bonitinho, mas imagine uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos, aí você fala assim, olha o aviãozinho. O tempo passou e ela continuou criança. É bonitinho quando você chega na igreja e você recebe o seu cuidado especial, você depende do pastor. Isso é lindo. Estamos aqui para isso. Estamos aqui para isso, para colocar a comida na boca de todas as crianças que Deus colocar, que confiar a nós. Estamos aqui prontos para isso, para fazer, olha a comidinha, mas não queremos que isso aconteça de um jeito saudável, num tempo ideal, num tempo saudável. Então a criança, ela é dependente, ela não consegue fazer coisas sozinha. Então tudo ela pede, tudo é o quê? Pai, mãe, pai, ô pai, ô mãe, ô mãe. A dependência, existe uma dependência saudável, porque nós como igreja, nós dependemos um dos outros, sim ou não? Existe a dependência saudável,
E existe a dependência não saudável. Eu quero falar sobre as duas, para a gente diferenciar, para você não achar que a gente agora não depende um do outro. Nós dependemos um do outro, sim. Mas nós temos uma dependência que é saudável. Amém? Se hoje, por exemplo, olha, começa uma perseguição religiosa no Brasil, fecha todas as igrejas, começa a matar todos os cristãos, se você falar que é cristão, você morre. Como você vai sobreviver espiritualmente? Você consegue sobreviver sozinho lá? Você consegue caminhar, você consegue se alimentar sozinho? Você consegue comer sozinho? Você consegue se encher espiritualmente sozinho? Como o apóstolo Paulo disse para a igreja de Éfeso, enchei-vos do Espírito. Você consegue se encher? Então a dependência, ela é saudável. A dependência saudável não é essa, onde nós precisamos do outro para ter a nossa caminhada espiritual. Não. A dependência como igreja que nós temos é a dependência chamada dependência da complementação. Existe essa dependência, que essa nunca vai acabar. Mesmo que você fique maduro espiritualmente, existe uma dependência que não vai acabar, que não tem fim. A dependência da complementação. Ou seja, eu tenho algo que você não tem, você tem algo que eu não tenho. Como corpo de Cristo, você carrega alguma coisa que eu não carrego, que Deus confiou a você. E aí eu dependo de você para que a gente consiga, como corpo de Cristo, a gente ser um corpo mais eficaz. Amém? Amém? A minha perna não faz a mesma coisa que o meu braço faz. Essa perna não faz, cada um faz uma coisa. O braço faz uma coisa, a perna faz outra, mas eu dependo, eu preciso que as duas estejam funcionando. Então existe aqui uma dependência, sim ou não? Uma dependência saudável. Porque eu vou pegar, vai lá, vamos jantar. Eu vou pegar o garfo, aí não tem braço. Pegar o garfo com o pé. Aí eu tenho a mão. Amém? Essa é uma dependência saudável. Um depende do outro. Amém? Quando eu dependo de você, porque Deus confiou a você dons e talentos, habilidades que Ele não confiou a mim. Essa é uma dependência da complementação. Quem está entendendo isso aqui? Mas eu não dependo de você para caminhar espiritualmente. Se você falar assim, pastor, eu não quero saber de Deus, eu vou falar assim, olha, triste, mas eu vou continuar caminhando. Amém? Quem aqui pode falar isso? Pastor, eu dependo do Senhor, do meu pastor, para que o Senhor cumpra a sua função pastoral, porque isso também, nós como corpo, nós vamos caminhar juntos. A sua missão é cumprida, a minha também, e somos um corpo eficaz. Pastor, eu preciso de você, eu preciso da Sueli, eu preciso do Du, eu preciso da Denise, eu preciso de vocês. Amém? Então fluam em todos os dons que Deus tem dado a vocês, fluam o máximo que puder. Porque se você não fluir, você vai trazer problema para o corpo. Então eu preciso de vocês. Mas se você falar, se a Sueli falar assim, pastor, eu não quero mais saber de Jesus. Eu falo, Sueli, que triste, mas eu vou continuar. Porque para caminhar com Jesus, eu não dependo de você. Porque eu tenho nós temos uma maturidade espiritual. Quem está entendendo isso aqui? Muita gente desviou na pandemia, sabia disso? Sabe por quê? Porque eram meninos espirituais. A pandemia, ela evidenciou uma quantidade enorme de crianças espirituais, que dependiam do outro, mas não a dependência da complementação, a dependência de que a minha vida cristã, meu fortalecimento espiritual depende da contribuição do outro, de caminhar. Não. Uma evidência de maturidade espiritual é quando você consegue caminhar sozinho. Se eu falar, Denise, vem aqui, o Marco não vai precisar ajudar, vai? Denise, caminha até aqui à frente. O Marco não vai precisar ajudar. Porque ela sabe caminhar. Quem está entendendo isso aqui? Caminha sozinho. Isso é maturidade. Agora, a criança, é tão bonitinho, gente, a criança quando começa a caminhar, não é? A gente fica assim, ó, não é assim? E ela dá os passinhos, a coisa mais linda. E quando dá aquela corridinha, e você fala, meu Deus, os pais ficam encantados. É bonitinho, mas imagina ficar assim com a Denise. Vem, Denise, vem. E a Denise dá aquela corridinha igual de criança. Imagina, gente, que situação estranha. Então você, pastor, será que eu sou maduro espiritualmente? Uma forma de diagnosticar isso é perceber, você consegue caminhar sozinho? Você consegue? Se alguém pegar sequestrar você e colocar você lá no deserto,
numa ilha deserta, só você e ninguém mais. Como você vai se comportar? A sua vida espiritual sobrevive numa ilha deserta? Eu sou a Sueli, 10 anos numa ilha deserta. Só a Sueli. Primeiro que ela vai ter que aprender a sobreviver naturalmente, né? Porque vai ter que caçar, o que mais? Vai ter que fazer um monte de coisa. Será um grande desafio, né? Eu lembro de um dorama que eu assisti. Como é que é? Diva Deriva. Ela ficou, acho que 15 anos no deserto, né? Aí mostra a história na ilha, né? E também tinha um filme bastante antigo, acho que é Náufrago, né? Que ele sobrevive, né? Numa ilha deserta, né? E ali os desafios de um homem vivendo sozinho na ilha deserta. E ali ele sobrevive. Por que ele consegue sobreviver? Porque ele é um adulto. Então ele sobrevive mesmo não tendo aquilo que ele tinha na sua rotina. Agora ele sobrevive, ele caça, ele vai atrás. E agora, será que você sobreviveria, espiritualmente falando, numa situação como essa, longe de tudo, de todos, sem ninguém por perto? É claro que você não teria a graça de caminhar como o corpo, né, de Cristo. Nós temos a graça de caminhar juntos, de caminharmos juntos, porque temos a dependência da complementação. Você me complementa, eu te complemento, né? Você, como diz o meme, né? Você me completa, eu te completo. Quem já viu esse meme aí? Nós estamos juntos, você me completa, eu te completo. É meme, gente. Nós temos essa graça, porque você me completa, eu te completo, porque você tem algo que eu não tenho. Mas você consegue caminhar sozinho? Consegue? Se você for mudar daqui hoje, for para uma cidade, vai para São Paulo. E aí, lá você está sozinho. Está longe dos seus irmãos em Cristo. Você consegue caminhar sozinho. Então esse é um sinal de maturidade. Quando não dependemos do outro para comer. Não dependemos do outro para fazer as nossas atividades espirituais. Eu consigo fazer sozinho. Eu consigo orar sozinho. Eu consigo ler a Bíblia sozinho. Eu consigo comer sozinho. Vamos lá, para o próximo diagnóstico aqui. Outra coisa que uma criança faz... deixa eu falar. A importância da maturidade é que nós seremos um corpo mais eficaz. Eu esqueci de falar isso. Porque se você cresceu e não depende de mim para caminhar sozinho, eu tenho mais espaço para trabalhar para Jesus. Porque é ou não é, gente? Uma criança em casa não tira toda a energia dos pais? Porque agora a rotina mudou. O pai agora tem que ficar ali atento no filho ali, ó. Imagina, você vai com a criança para a praia. Já não é a mesma coisa. Antes você ficava na praia, ficava lá. Agora não é assim mais. Agora você tem que ficar de olho na criança. Porque ela vai pular no mar. Ela não está nem aí. Né? O que a criança vai fazer? Está uma onda de 5 metros. O que ela vai fazer? Ela vai entrar na água. Porque ela é criança. Ela não tem a noção do perigo. Você como pai, agora você tem todo o seu tempo é ocupado. Se nós somos uma igreja criança, infantil, sabe o que vai acontecer? Vai ficar todo mundo ocupado demais. Não conseguiremos cuidar das crianças novas que Deus quer dar para nós. Se a gente não cresce, Deus fala, eu não posso mandar mais criança. Imagina que você... Olha lá, a Arinene está lá na casa dela cuidando de 5 crianças. Aí eu vou colocar mais 5 crianças lá? Vou, gente? Não vou. 5 crianças é muita criança. Aí Deus olha para cá e fala assim, olha, o pastor Marquinhos está cuidando de quantas crianças? Deixa eu ver. Não vou mandar mais. Vamos mandar para outro lugar. Então, quando nós crescemos e crescemos cada vez mais, Deus vai fazer o quê? Deus vai confiar a nós mais crianças. Aleluia. Mais meninos espirituais. E que nós vamos ajudá-los para que cresçam espiritualmente. Amém? Deus quer confiar pessoas a você, querido. Continuando aqui, ó. Um outro sinal de imaturidade. Quando o nosso coração, mesmo que você seja ovelha, preste atenção nisso. Quando o nosso coração se torna um coração pastoral.
Isso é uma evidência de maturidade. O seu coração já é um coração pastoral? Eu não estou falando de você ser um pastor, não, ministério. Coração pastoral. Isso é uma evidência de que você cresceu espiritualmente. Se você ainda não tem coração pastoral, eu vou explicar o que é um coração pastoral. É um desejo de cuidar das outras pessoas que estão chegando. É um desejo espontâneo, não é algo que você pensa, não, eu preciso fazer isso. Espontaneamente fala assim, eu preciso cuidar. Eu preciso ajudar essa pessoa a crescer, eu preciso cuidar. Esse coração pastoral. Veja bem, quando uma casa tem crianças, o que acontece quando uma criança começa a crescer? E tem uma criancinha menor. Eu vim de uma casa de 6 filhos. Então o que acontecia? A minha irmã mais velha, né? Não lembro a distância de idade, mas quando eu tinha ali, era criança, minha mãe ia trabalhar e ela cuidava de mim. Porque ela já era uma criança, já era adolescente, crescida. Já tinha uma maturidade, então ela cuidava. Essa é uma evidência de maturidade espiritual, quando a gente começa a ter esse compromisso de cuidar dos outros irmãos, das ovelhas que estão ao nosso redor. Olha a importância da maturidade espiritual. Porque nós, como igreja, seremos uma igreja, vamos desfrutar de uma atmosfera de colaboração. Pastor, eu não tenho esse desejo de cuidar de ninguém. Cuidado, talvez isso aponta para uma infantilidade espiritual. Naturalmente, aliás, espiritualmente falando, você experimenta o desejo de cuidar dos outros. Quando você fala, não, eu quero cuidar, eu quero ajudar o outro a experimentar o que eu estou experimentando, a caminhar para um nível mais alto. Esse coração pastoral, ele é gerado em nós. É algo natural, é algo que acontece espontaneamente. Não é uma coisa que você pensa, nossa, eu preciso cuidar, eu preciso ajudar. Não, espontaneamente, dentro do seu coração, você começa a ter esse coração pastoral. Essa é uma evidência, querido. Amém? Lembra que eu falei semana passada? Vamos descobrir a nossa idade espiritual? Então vai pensando em tudo que eu estou falando. Você caminha sozinho. Se você caminha sozinho, espiritualmente falando, então isso aponta para a maturidade. Não, eu dependo para caminhar espiritualmente, eu dependo de alguém. Tem que ter alguém para eu caminhar. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso de que alguém ponha a comida na minha boca. Eu preciso que alguém pegue na minha mãozinha. Eu preciso que alguém me pegue no colo. Eu preciso que alguém me coloque para dormir. A criança tem que pôr ela para dormir, né? Eu preciso que alguém me acalme, porque eu estou muito agitado. Eu preciso que alguém... Eu preciso disso, pastor. Se você precisa disso, porque você vai enfrentar a tempestade. Enquanto cristão, você vai viver tempestades na presença de Deus. Aflições. E o que você vai fazer quando a tempestade chegar? Aqui mostra a maturidade ou a imaturidade. O que você vai fazer quando a chuva forte chegar? Você vai manter a sua rotina espiritual, a sua fé, ou você vai berrar? O que você vai fazer? Isso fala sobre maturidade. Aqui você deseja cuidar dos outros, você pensa que não precisa cuidar. A pessoa que faltou o culto hoje, eu estou fazendo isso como pastor, porque agora eu já sou pastor aqui, consagrado e tal, mas antes de ser pastor, eu já olhava, gente, fulano faltou no culto. Eu preciso fazer alguma coisa com relação a isso. Você está percebendo quem faltou hoje? Se você acha que quem faltou hoje não é compromisso seu, isso aponta para uma imaturidade espiritual. Porque o crente maduro deseja cuidar. Ele deseja que o outro esteja bem. Ele deseja promover esse ambiente de colaboração. Então já vai olhando. Olha, quem faltou hoje? Já vai olhando, querido. Se você chegar na sua casa, colocar a cabeça no seu travesseiro, tranquilamente pensar assim, nem lembrar quem faltou, isso aponta para uma imaturidade espiritual. Ainda mais uma igreja com poucas pessoas. Dá para a gente ver quem faltou, né? Uma igreja de 1000 pessoas é mais difícil, né? Mas aqui dá para ver quem faltou. Você está vendo quem faltou hoje? Você percebeu quem faltou domingo passado?
Na maturidade espiritual, nós buscamos, não buscamos apenas, perdão, deixa eu começar de novo. Na maturidade espiritual, nós não buscamos apenas aquilo que promove euforia, mas buscamos aquilo que é útil. Vamos lá, olha que teste bastante prático. Pega uma criança e um adulto, dá o carrinho na mão delas e vamos para o supermercado. Ó, vocês vão fazer compra agora. A Denise com um carrinho e o filho do Jean com outro carrinho. Como que ele chama mesmo? Hã? Henrico. Denise com um carrinho, o Henrico com outro. Vão lá, entra no supermercado e vão lá, compra o que vocês quiserem comprar. Aí vão lá, chegou os carrinhos. Aí eu tiro a Denise e o Henrico de perto e falo para vocês, gente, vamos descobrir qual é o carrinho do Henrico. Vocês me ajudam? Você acha que vai ser uma tarefa fácil, sim ou não? Sim. O que vai ter no carrinho do Henrico? Uns 3 potes de sorvete. Uns 20 pacotes de bolacha recheada. O que mais? Vai ter caixa de bombom, umas 30 caixas de bombom. E no carrinho da Denise? Vai ter lá um desinfetante. Aleluia. Vai ter o que mais? Um saco de arroz. Vai ter o que mais? 1 quilo de contrafilé. Percebam que pela compra você sabe quem é a criança e quem é o adulto. Isso aqui aponta para a maturidade. O que você está buscando no reino de Deus? As crianças espirituais só estão buscando aquilo que promove euforia. Mas os adultos espirituais estão buscando aquilo que é útil. Aquilo que promove crescimento. A Denise comprou lá o arroz, comprou uma comida nutritiva, né? Compra a caixa de bombom também, amém? Nós também queremos uma caixa de bombom. Não é porque nós somos maduros espirituais que a gente é um crente chato. Não, nós queremos euforia. Nós queremos glorificar Jesus. Aleluia! Amém! Eu também quero ter prazer na presença de Deus, beber o cálice da alegria. Aleluia! Mas nós também queremos que a palavra que é útil, que promove ajuste e alinhamento, venha sobre nós. A palavra que diz cresçam, a palavra que nos confronta, a palavra que nos, amém, que nos coloca no trilho do propósito, a palavra que nos tira da zona de conforto, nós queremos também. Mas a criança não, a criança só quer o quê? Só quer aquilo que promove euforia. Amém? Isso é uma forma de você perceber a sua maturidade. O que você busca no reino de Deus? O que você está buscando? Você está buscando uma euforia que essa noite, pastor, fala alguma coisa para eu ficar bem eufórico aqui. Não, nós queremos mais do que isso. Nós queremos aquilo que seja útil. A Denise vai lá como adulta, compra coisas que vão ser úteis para a sua casa. Compra um desinfetante, porque o desinfetante é útil. Ela não comprou só um bombom, comprou desinfetante, o que mais? Comprou uma vassoura nova, aleluia. Porque é útil. Uma criança jamais vai comprar uma vassoura, gente. Jamais. Ah, filho, vai lá, como que você quiser. Eu vou levar uma vassoura. Jamais. Porque a vassoura é algo útil, mas não promove euforia. Não é um objeto de prazer. Mas o bombom, sim, promove o prazer. O adulto espiritual não está em busca daquilo que vai deixar ele alegrinho, está em busca de algo que seja útil para a sua vida, que leve ele para mais perto do propósito, que faça com que ele fique mais parecido com o seu mestre, ainda que doa, ainda que seja desconfortável, mas eu quero aquilo que é útil. Isso aponta o que você está querendo no reino de Deus, dentro dessa comunidade, o que você busca. Olha quanta coisa, gente, que dá para a gente usar. Quantas réguas eu estou te entregando para você medir a sua maturidade. Você está pegando as réguas? Você está pegando aqui?
Eu vou colocar uma última aqui, que tem bastante, mas para não ficar tão extenso aqui, ó. Vou colocar mais 2 aqui, e eu já encerro. Vou correr aqui, ó. Na maturidade, nós somos guiados pelo Espírito. Isso aqui é um sinal de maturidade. Na maturidade, nós somos guiados pelo Espírito. Porque as nossas emoções, elas estão aí, né? Nós somos cheios de emoções. Nós temos raiva, nós temos alegria, nós temos tristeza, nós temos o que mais? Angústia, nós temos euforia, emoções que oscilam. Mas na maturidade você não é guiado por nada disso. Uma pessoa madura, ela é guiada pelo Espírito. E eu não estou falando de uma pessoa equilibrada emocionalmente. Não estou falando disso. Porque senão a gente traz o assunto para o campo natural. Porque é possível não ser cristão, não ser de Jesus e ao mesmo tempo ter um equilíbrio emocional. Sim ou não, gente? É possível. Então não estou falando de algo natural, não. Porque senão a gente fica nesse raso. Estou falando de algo espiritual. Eu estou falando de alguém que é guiado pelo Espírito. Eu não estou falando de alguém que apenas tem uma emoção equilibrada. Não, eu estou falando de alguém que sabe o que o Espírito está pedindo. Sabe exatamente o que o Espírito está falando. É ser guiado pelo Espírito. O adulto equilibrado, e que é um homem natural, ele pode fazer boas escolhas. Eu não estou falando disso. Ele pode fazer a coisa certa, mesmo não sendo um cristão. Ele pode fazer a coisa certa. Mas eu não estou falando de fazer a coisa certa e nem a coisa errada. Eu estou falando de fazer a coisa santa. Você sabe qual a diferença da coisa certa, da coisa errada e da coisa santa? A coisa santa, querido, é exatamente aquilo que Deus pediu para você fazer. Porque existem várias coisas certas que você pode fazer, não uma só. Na sua casa, na sua família, existem várias opções, existem vários caminhos que você pode falar. Isso aqui pode dar certo, isso aqui também. Os 2 caminhos são bons. As 2 opções são boas. Mas isso não estou falando disso. Eu estou falando de saber fazer a coisa santa. Porque uma das coisas boas é a coisa que Deus está falando. É isso que eu quero que você faça. Um sinal de maturidade espiritual é quando você é guiado pelo Espírito. É quando você começa a ter certeza daquilo que está passando no seu coração e consegue ter certeza daquilo que é pensamento e daquilo que é voz de Deus. Isso aqui é uma régua muito boa para você usar. Você consegue perceber na sua mente o que é voz de Deus e o que é pensamento? Você consegue? De tudo que você está pensando agora, você sabe das coisas que você está pensando, você sabe o que é voz de Deus e o que é pensamento só? Porque o adulto entende o Espírito, o que o Espírito está falando. Assim como uma criança, bem criança mesmo, vamos lá, 1 ano de idade. A criança de 1 ano de idade já entende bem, né? Vamos colocar mais criança ainda. Uma criança de 6 meses. Como que a gente fala com uma criança de 6 meses? Como é o diálogo de um adulto com uma criança de 6 meses? Vamos lá? Põe aqui a criança. Não é assim? É assim ou não é? Ou você chega numa criança de 6 meses e fala, nossa, você está tão bonita hoje. Você está bem? Como é que está a sua vida? Você chega numa criança de 6 meses e conversa assim, a paz do Senhor. Ela olha para sua mão e fala, o que você quer me dar? Não, você não fala a paz do Senhor, você fala, você mexe na barriguinha dela e fala, é assim ou não é? Como saber se eu sou um adulto espiritual? É quando você começa a entender o que Deus está falando. Quando uma criança já começa a entender, o pai já fala assim, olha, não faça isso. Porque enquanto a criança não entende, o pai só faz assim, ó, não. É só assim, ó. O pai e a mãe tentam de todas as formas transmitir a mensagem para a criança, porque ela não entende a língua portuguesa. Ela não entende o idioma do pai. A criança espiritualmente não entende o idioma do Espírito. E aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. O Espírito está falando comigo, está falando com você.
Se você disser para mim, pastor, nesse ano de 2024 eu não ouvi a voz de Deus nenhuma vez, com muita tristeza no coração, eu vou ter que te dizer, você é uma criança espiritualmente. E talvez você tenha 1 mês de idade. Se você disser para mim, pastor, nesse ano de 2024, eu não ouvi a voz de Deus nenhuma vez, com muita dor no coração, eu como pastor vou ter que dizer, você talvez tenha 1 mês, 2 meses de idade espiritualmente falando. Porque Deus está falando conosco. Todo dia Deus fala, querido. O grande dilema do ser humano é perceber o que é voz de Deus e o que é pensamento. Porque a voz de Deus que é no nosso espírito, ela é percebida na nossa mente através de pensamento. Quem está entendendo isso aqui? Na sua mente, na mente de um homem salvo, acontece mais que 2, né? Mas eu vou falar só de 2. 2 pensamentos que acontecem, mas tem mais. Existe o pensamento que é seu mesmo, pensamento normal. Mas existe um pensamento que é a sua mente reconhecendo o que o Espírito está falando no seu espírito. Porque o Espírito fala onde? No Espírito. Romanos vai dizer, o Espírito de Deus testifica no meu espírito que eu sou filho de Deus. Então, eu sei que eu sou filho de Deus, porque o Espírito testifica no meu espírito. Você percebe a voz de Deus, sabe o que Ele está falando, e você, além de saber, você, gostando ou não gostando, você faz o que Ele fala. Isso é maturidade espiritual. Pode ficar de pé. Vamos encerrar. Bill, vamos tocar. Outra coisa, e essa aqui eu acho que é a mais importante, eu deixei para o final. E eu acho que essa é a razão principal porque Deus quer que nós cresçamos. Uma criança coloca qualquer coisa na boca. Você está ouvindo isso aqui? O que uma criança faz, gente? Hein? O que uma criança faz? Sim ou não? Você deixa uma moedinha perto de uma criança? Desse tamanho? Não. Criança é capaz de colocar qualquer coisa na boca. É por isso que o bebezinho está lá e daqui a pouco está com a boca assim, ó. E qual é o desespero do pai com a mãe? O que você está na boca? Sim ou não? Porque a criança coloca qualquer coisa na boca. Essa é uma razão porque Deus quer que nós cresçamos. Você quer saber se você é criança espiritual? É se você está colocando qualquer coisa na boca. Porque existem mensagens no YouTube, e eu gosto do YouTube, gosto da internet, mas existem muita comida no YouTube que vai deixar você doente espiritualmente. E se você é imaturo espiritualmente, sabe o que você vai fazer? Você vai colocar qualquer coisa na boca. E vai achar que é coisa de comer. Mas não é. Tem muita pregação no YouTube, tem muita gente que você fala assim, uau, que palavra, mas que não é para você comer. E eu como pastor não vou ficar vigiando você. Pelo contrário, eu quero que você seja maduro a ponto de ouvir todas as pregações no YouTube, de ouvir todas as pregações e falar assim, isso é de comer, isso não é de comer. Amém? Eu não quero uma igreja, só gente, vocês estão proibidos de ouvir outros pregadores. Pelo contrário, eu quero que você ouça o máximo de pregações, mas que você seja um adulto espiritual a ponto de dizer, isso é para comer, isso é para jogar fora, isso não é de comer. Um dia a Sara estava, a Sara e o Marcelinho, né, na rua, não é? E o Marcelinho daqui a pouco comeu uma florzinha, né? Ele comeu uma florzinha na rua. E a Selena, foi a Selena que perguntou ao seu pai? A Selena perguntou, o que você fez, Marcelinho? Aí ele falou, comi sozinha. Eu comia sozinha. Eu não quero que você lá na sua casa, ou diante de outras mensagens, de outras vozes, eu não quero que você coma aquilo que não é de comer. É por isso que é importante a maturidade espiritual. Porque você vai comer aquilo que é de comer. Amém? Você não vai comer um prego, vai? Eu, quando criança, eu comia papel. Quem já fez isso? Olha a cabeça da criança. Eu falo, não, o que acontece se eu comer papel? Eu comia o papel.
Eu já comi mato. Eu lembro que eu brincava com os meus amigos na linha do trem. E tinha um matinho assim, que era tipo umas florzinhas assim. Eu lembro que eu pegava, arrancava a florzinha e comia o mato. Porque eu falava, o que acontece se eu comer isso aqui? E eu comia, gente. Era horrível, mas eu comia. Olha a cabeça de uma criança. Se você é criança espiritualmente, sabe o que vai acontecer? E que vai atrapalhar a nossa igreja, você vai comer de tudo que você está vendo aí. Mas se você cresce, você vai olhar e falar assim, isso aqui é de comer. Isso aqui não é de comer. Amém? Efésios 4:11 ao 14. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos nós alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos aí à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Esse é o nosso alvo, querido. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina, não, e pela astúcia e esperteza dos homens que induzem ao erro. Essa é a importância, porque quando somos maduros, nós nos tornamos uma igreja saudável, porque a gente não come qualquer coisa. Imagina se eu comer porcaria todo dia. Você não come qualquer coisa, você começa a comer bem. Comer bem. Resultado, igreja saudável.